Vem, vem, cheguei! Vem, vem, VacaCast. Natália, você tá bem? Eu tô ótima. Cara, que furacão você, cara. Eu fico pensando assim, eu quero saber se quando você era criança já tinha esse sonho de trabalhar com isso, sei lá, como que era, como foi sua infância, como era a vida lá em Minas Gerais. Então, eu venho de uma família muito simples, né? Eu nunca tive uma base familiar muito bem estruturada, mas eu sempre fui muito sonhadora. E eu sempre sonhei em mudar a minha vida de alguma forma. Quando eu era criança, eu sempre tive muito feeling, assim, pra arte, pra moda. Então, eu sempre gostava muito. Eu pegava, ficava desfilando no corredor da casa da minha bisavó. Eu tinha um microfone que ele saía o som, sabe? Tinha um alto-falantezinho. E eu ficava cantando em cima da laje, fingindo que eu tava falando com telespectadores ali. Ah, tu canta mesmo? Ah, mulher, de vez em quando. E aquela, vamos pedir pra ela cantar aqui alguma coisa. Não. Mas então, e assim, eu fiquei muito... Toda a minha infância, eu sempre fui muito sonhadora e sempre tive ali muito focado o que eu queria pra minha vida. Eu sabia que eu iria chegar em algum lugar e que eu iria fazer tudo pra poder chegar. E eu lembro que com 5 aninhos eu já tinha os sonhos, assim, de moda, gostava muito dessas coisas. Com 8 anos eu já participava de grupos da igreja, como dança, como teatro, como louvor mesmo, né? Então, assim, eu sempre busquei meios, mesmo que eu não tinha as condições devidas para poder realizar os meus sonhos. Eu tive uma família também que, mesmo com toda a sua desestrutura e mesmo com todos os percalços, era uma família que me transmitia muito amor e positividade. Eu cheguei a conhecer a minha tataravó, né? Caraca, gente, olha Jura? isso. Tataravó? Cheguei Gente, a conhecer minha tatara. qual é a tataravó, gente? Vamos lá. Tem a avó, É a avó da a bisa bisavó e a e a tátara. A tátara É a mãe da bisavó. Isso. Não conheci a tataravó, não, gente. Conheci a bisa. Minha bisa eu conheci. Gente, a tataravó. Conheci. Tinha 100 anos fácil, né? Ela tinha 97. O povo também pode ter filho cedo, começou né? cedo, O Minha povo mãe me começa teve cedo. com 15 anos. Então faz. Tá, então vai escalar. Não, mas ela já era, né? É um privilégio que hoje em dia a gente não tem. É A gente, verdade. se conhecer bisavó, já tá muito no lucro. Eu conheci minha Hoje. bisavó. Eu imagino. E assim, pra mim foi muito bacana, porque a minha tátara sempre falava comigo: só tem uma coisa que você não pode conquistar, aquilo que você não corre atrás. Se você sonha e você corre atrás, você consegue. Acredite nos seus sonhos. Isso ela me fala desde pequenininha. O meu bisavô me ensinou muito a ler. Ele me instruía. Durante a semana, eu tinha que ler um livro e fazer o resumo desse livro e apresentar para ele. E ainda falar tudo que estava no livro. Então Eles ele fala incentivavam, né? muito, muito. Então eu tive uma família que me educou muito bem e que me instruiu e me deu amor, mesmo sem a base necessária para tudo aquilo. Quando tu fala sem essa base necessária, por que assim? Tu conviveu com algum problema? Tipo assim, separação, é isso? Ou não? Eu perdi meu pai com 3 anos de idade. Meu pai, ele morreu numa situação muito crítica, assim. E minha mãe, por ser muito nova, muito jovem, a minha família, minha avó não era casada com meu avô. Então, assim, já era uma família muito bagunçada, muito agitada. E minha mãe era muito sozinha, então era minha mãe e eu, né? E as pessoas, às vezes, elas ajudavam da forma que elas podiam, que era me olhando. Mas, assim, a minha mãe, ela vendia salgado para poder comprar o meu leite. E aí ela conheceu meu padrasto pegava banana do meio do mato para poder levar para minha bisavó, para me ter as coisas. Então, quando eu falo de estrutura familiar e base, é porque tem família que tem aquela questão do pai, da mãe, da situação financeira, que consegue dar um estudo bom, que consegue dar aquelas oportunidades que hoje eu entendo quão necessária para uma criança e para uma formação profissional é. Mas naquela época eu não tinha nada disso. Mas eu sou muito grata, porque eu tive amor e tive pessoas com muito tato de me ensinarem que a vida vai muito além do que a situação financeira. E que te incentivavam também, né? Muito, muito. Eu sou muito grata por isso. Me incentivava em tudo, exatamente tudo. Aí minha mãe, eu lembro que quando eu comecei a estudar teatro, ela: para de estudar isso não dá dinheiro. Eu falei: não tem problema, eu vou correr atrás do meu sonho. Não dá mesmo, né, Vini? Nada. A gente pode dizer que não dá. Olha, vou te falar. Teatro é amor.
A gente fala teatro. É amor. Puro amor. Só amor. Mas é tudo. É tudo. E eu falei, não tem problema, eu vou correr atrás, eu vou ter uma empresa assim, vou ter outra assim e vou fazer o que eu gosto. Então eu sempre fui muito de encarar as consequências. E sempre muito assim, de ir, sabe? Eu nunca tive medo. Eu lembro que quando eu saí de casa a primeira vez, porque eu fugia de casa às vezes, né? Aí... Nossa, Jura, Natália? Eu acho que eu isso é acho coisa ela de bem Capricórnio. Eu fugi a primeira vez de casa com 5 Bota a anos de sua câmera idade. aí, bota, Renato. Nem Eu dei oi fugi pra minha com equipe 5 hoje. anos de idade, a primeira vez. 5 anos. Gente, você é 5 também? Então, a primeira vez que eu fugi de casa, eu tinha 12 anos de idade. Nós já era Porque, grande. muito. Eu era muito petuda, assim. Eu via as coisas. Desde pequenininha eu tenho muita personalidade. E meu padrasto tinha um certo tipo de pensamento, eu tinha outro. Porque a geração lá de trás é diferente da nossa geração. Muitas coisas acabam sendo incompreendidas. Então, assim, a gente teve muita desavença nesse sentido. E logo quando veio meus irmãos, a gente teve muitos conflitos familiares. É onde eu falei, quer saber, eu vou fugir de casa. Vou embora, 12 anos, né? Vou enfim. embora. Porque a vida é um vídeo todo cagado. Cada dia uma história, cada dia um convidado. Cada dia uma história, cada dia um convidado. Vai começar. Esse é o pique da Hebe. Vaca quente.